Questão de número 56. Segura aí que lá vem texto do Enem. No arremesso de peso, muitos atletas preferem lançar o peso com um ângulo menor que o ângulo teórico, cerca de 42 graus, para o qual a distância é máxima para um peso arremessado com a mesma velocidade e da mesma altura. Uma razão tem a ver com a velocidade que o atleta pode imprimir ao peso durante a fase de aceleração do arremesso. Suponha que um peso de 7,260 kg é acelerado ao longo de uma trajetória reta com 1,650 metros de comprimento por uma força constante de módulo 380 N. Começando com uma velocidade de 2,5 metros por segundo, devido ao movimento preparatório do atleta. Letra A. Qual é a aceleração do peso no final da fase de aceleração se o ângulo entre a trajetória e a horizontal for de 30 graus? Na letra B, se esse ângulo for de 42 graus. E na letra C, qual seria a redução percentual da velocidade de lançamento se o atleta aumentar o ângulo de 30 graus para 42 graus? Então, nós temos ali o arremesso, né? Aquele arremesso olímpico, né? Que o atleta pega um peso e encosta meio que na altura do ombro e dá aquele giro e lança. Né? Então, obviamente aqui eu não vou saber animar, né? Mas está aí, digamos assim, a imagem final, onde ele vai esticar o braço e arremessar. Então, esse movimento que ele vai fazer aí com o arremesso ainda na mão vai percorrer 1,65 metros com um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Então, ele quer saber qual é a velocidade do peso no final dessa fase, né? Ou seja, após ele ter percorrido esses 1,65 metros, levando em consideração que ele tem uma aceleração e uma velocidade inicial de 2,5 metros por segundo. A massa do peso, né, a gente sabe que é 7,26 kg, e a força imprimida no braço, transferida para o peso, é de 380 N. Então, vamos descobrir aqui qual vai ser a velocidade final desse arremesso, né, quando a mão deixa de estar em contato com o peso e ele passa a ter um movimento parabólico. Mas antes disso, a gente tem que descobrir qual é a aceleração desse peso. Então, vamos fazer aqui a análise das decomposições de forças atuante nesse peso. Então, nós já colocamos ali nosso sistema de coordenadas XY, já na inclinação do movimento da nossa força, né, para facilitar a nossa vida. Então, nós temos aqui que a nossa força está paralela ao eixo X, né? Já que agora o nosso eixo X está inclinado em 30 graus, né? Então a nossa horizontal não é mais o nosso eixo X. Nós temos a força-peso, né? Que já que nesse sistema de coordenadas, né? Nesses referenciais, ela que faz agora um ângulo de 30 graus com o eixo vertical, Y, né? Vertical aqui no nosso sistema de referência, tá? Que é esse tracejo azul, que vai representar aí o nosso eixo Y. E aí nós vamos ter as componentes da força-peso, né? Tanto para o eixo Y, que vai ser o módulo do peso vezes o cosseno de θ, já que essa componente desse vetor é o nosso cateto adjacente. E no eixo X, né, o módulo desse vetor vezes o seno do ângulo, já que é o nosso cateto oposto. Levando em consideração, eu não coloquei aqui no nosso esqueminha, mas não há movimento no eixo Y. A gente vai considerar que o nosso arremessador consegue fazer esse movimento totalmente no eixo X, ou seja, sem desviar para cima ou para baixo. Então, significa que as forças no eixo Y estão equilibradas. Né? Seria como se fosse aí no nosso... como ele pede para considerar isso, se eu não me engano, se é na letra A, ou se é na letra B, ou se é na letra C, para considerar o movimento nessa trajetória como se fosse de um objeto sobre uma rampa. E aí, levando em consideração, né, teremos assim, entre aspas, uma superfície de contato, né,
onde a força normal equilibraria a componente y da força peso, né? Já que não há movimento nesse eixo. Mas o que de fato acontece é que, nesse caso, seria a própria superfície de contato com a mão, que não desvia nem para cima nem para baixo, né, de quando vai sendo lançado precisamente nesse ângulo. Então, dito isso, né, vamos montar aqui as nossas equações e mostrar aí o nosso movimento no eixo x, né, já que esse é o que nos interessa. Então, a nossa aceleração resultante vai ser a aceleração do peso do nosso objeto. E como esse movimento acontece exclusivamente no eixo x, né, dadas as explicações que eu falei anteriormente, então nós temos que as forças que atuam nesse eixo é a força aplicada sobre o peso menos a componente x da própria força-peso. Então, nós temos o quê? Que a força resultante em x vai ser a massa do peso vezes a aceleração, igual à força aplicada menos a componente x da força-peso, que é o módulo da força vezes o cosseno. Opa, é seno, minha gente, perdão. De tanto fazer questões com o x sendo o cosseno, acabei colocando cosseno aqui, sendo que é seno. E o peso, né, massa vezes a aceleração, né, a massa do nosso objeto vezes a aceleração da gravidade. Aí, isolando a nossa aceleração, mais uma vez aqui eu deixei como sendo cosseno, mas é o nosso seno, tá? Lembre-se que é esse aqui, ó. É essa componente aqui. Então, nós vamos ter a força aplicada menos a componente x da força-peso sobre a massa do próprio objeto. Então, substituindo ali, eu ajeitei, tá vendo? Então, como é que eu não percebi que eu deixei cosseno ali em cima? Então, substituindo os valores, né, nós temos a força, 380 newtons, menos a força-peso, né, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de 30 graus sobre a massa do objeto. Resolvendo isso daí, nós temos que a aceleração aí do nosso objeto é de 47,44 metros por segundo ao quadrado. Agora que a gente tem a aceleração do objeto, a gente pode aplicar aí a equação de Torricelli para o movimento acelerado do nosso peso, onde a gente tem a velocidade inicial, que é 2,5 metros por segundo, e o deslocamento, que é de 1,65 metros. E a nossa aceleração resultante agora que a gente acabou de obter. Com isso, substituindo os valores, né, isolando a nossa variável velocidade final, que é o que a gente quer na ponta final do lançamento, né, quando o peso deixa de entrar em contato com a mão do nosso atleta. Então, nós vamos ter a raiz de velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, substituindo os valores, nós vamos ter aí, né, velocidade inicial, 2,5 metros por segundo, mais 2 vezes a aceleração, 47,44 metros por segundo ao quadrado, e o deslocamento, 1,65 metros. Então, vai nos dar aí uma velocidade de 12,76 metros por segundo. A gente teve todo esse trabalho para montar isso aqui. Na letra B, só basta aplicar as mesmas coisas, porque as condições são as mesmas. A única variável que vai mudar é o ângulo. Então, agora, toda essa análise que nós fizemos, né, e todas essas decomposições de força vão ser estritamente as mesmas, mudando única e exclusivamente o ângulo, que agora vai ser de 42 graus. Então, nós temos aí as mesmas coisas acontecendo, né? Você tem a força menos a componente da força-peso, e por aí vai. E aqui eu continuei errando, né? Mantive o erro, que aqui é o seno. Aqui é o seno. Mas aqui eu ajeitei, quer ver? Eu não disse, eu ajeitei. Então, acho que eu ajeitei aqui, mas o programa não salvou. Eu tenho que ver como é que está dando esses erros. Aí você substitui todos os valores, né? A única diferença é o seno de 42. Aplicando, a nossa aceleração agora é 45,78 metros por segundo ao quadrado.
Aplica mais uma vez Torricelli, né? Isola a variável, substitui os valores e aí a gente chega numa velocidade de 12,54 metros por segundo ao quadrado. Então veja que para um ângulo de 30 graus, a velocidade ela é um pouquinho maior que para um lançamento de 42 graus. Então veja que você aumenta aí o ângulo e perde eficiência. E ele quer saber qual é essa diferença percentual na perca de eficiência entre esses dois ângulos. Então nós temos aí a letra C, né, a nossa diferença percentual dada por essa equação aqui, né, a velocidade, a diferença entre as velocidades dividido pela velocidade obtida, né, a mais alta, substitui os valores e resolve. Nós temos aí um quociente de 0,0172, que dá aí um percentual de 17,2 metros por segundo. Ou, perdão, por cento, 17,2%. Muito bem, pessoal, é isso aí. Perdoe a gafe agora aí no final. Espero que tenha, espero que tenha contribuído aí com essa questão, que eu tenha ajudado a esclarecer dúvidas ou ajudado a entender como é que ela funciona. Críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curtam e compartilhem. E até a próxima questão.